Acontece isso. Não, não, primeira vez que aconteceu. Não, então assim, depois a gente tem que cortar e vamos recomeçar. O quadro vai encarar, recomeça com o candidato a prefeito Guilherme Nascimento, do partido PSOL. E ele vai agora fazer uma apresentação biográfica, né, sintética, para o telespectador e para o eleitor. Guilherme, fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite me apresentando para os cachoeirenses, apresentando as nossas propostas. E eu vim da classe popular. Minha mãe é auxiliar administrativa, o meu pai é vendedor. Eu sou da classe LGBTQIA+, eu gosto de evidenciar isso, que eu sou o primeiro candidato assumidamente homossexual, porque gestão pública é transparência. E eu não poderia mentir para mim mesmo e omitir isso para as pessoas. E principalmente nesse contexto político que a gente enfrenta hoje em dia, de retrocessos, eu acredito que essa característica pode trazer uma humanização da gestão pública. Né? Eu sou formando em gestão pública, sou formando em pedagogia, graças a bolsas de estudo, que foi outra conquista social muito importante, né, na gestão pública, e o pessoal é novidade em Cachoeiro. O pessoal ele traz as pautas de minoria a favor das faixas mais excluídas da sociedade. Eu acredito que a gente está fazendo história, Jackson. É a primeira vez que tão fortemente essas bandeiras são levantadas. E democracia tem que haver espaço para todas as bandeiras, né? Guilherme, posso tratar assim, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 26 anos e sou o candidato mais jovem da história de Cachoeiro. Da onde nasceu essa vontade, assim, eu vou ser candidato? Alguém influiu ou foi uma coisa introspectiva? Olha, tem três coisas que fazem parte da minha vida. A educação. Eu me lembro de quando criança, a minha falecida avó Judite Pianes Neto, do Emiliano Silva, aqui da Bão, o bairro que eu cresci, que eu nasci, ela espantou as galinhas do galinheiro, pediu doações de livros na comunidade e ali eu passava horas brincando de dar aula para as crianças do bairro. Então a educação faz parte da minha vida. E na infância eu lembro de eu pegar no braço da minha avó e chorar para ela me levar nos comícios. Então a política também eu acredito que seja a minha vocação. E a dança, a arte, a cultura, né? Experimentando movimentos, a arte, eu sempre digo que a cultura ela transforma vidas, foi um dos fatores que foi determinante na minha vida também. E eu faço parte de uma geração, Jacques, que cresceu sem representatividade na política. Eu acredito que tem uma juventude que tem muita força de mudança. E eu acho que o PSOL, a nossa candidatura, é um resultado dessa falta de representatividade que se faz Me necessária. parece, assim, né, como jornalista, que você está dando visibilidade ao PSOL. Porque antes de você, eu não sabia que havia um núcleo ou um movimento do PSOL em Cachoeiro. Então, não diminuindo o partido, mas eu passei a vê-lo a partir do momento que você se candidatou. A intenção é justamente essa, porque eu fui o coordenador em Cachoeiro de Itapemirim da campanha nacional de filiação do PSOL. O PSOL são as primeiras eleições, tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura, que o PSOL participa em Cachoeiro. Então o PSOL, atualmente na política brasileira, ele se coloca como uma alternativa política. E é justamente por isso que a gente não fez coligação, porque a gente quer ter um compromisso direto com as pessoas. Né? O ruim da coligação, que pode se tornar um tumor da política, é que a gente fica devendo favores, a gente tem que entregar secretarias para partidos políticos. E a coligação do PSOL é uma coligação direta com a população. Eu falo que a nossa candidatura do PSOL 50 é um ato de protesto, Jackson, mas um protesto viável, porque também é um voto para trazer novas soluções. Olha, vou falar um detalhe aqui. Eu confesso que eu estou usando essa camisa rosa, eu fui induzido no meu subconsciente por você. Eu falei, eu vou homenagear o Guilherme. Né? Mas sobre a questão das minorias, eu falo assim, eu represento as minorias. A minoria é minoria. E como você vai ganhar com a minoria? É isso que a gente precisa desmistificar. Porque, na verdade, quando a gente fala de minoria, é no sentido de minoria de igualdade de direitos, porque nós somos a maioria. Se você juntar a quantidade da população que é mulher, que é negro, né, que é LGBTQIA+, que é idoso, que tem algum tipo de deficiência e que é jovem, a juventude... Estarão incluídos nesse conjunto. Esse conjunto todo é a maioria. Quando a gente fala de minoria, na verdade, nós somos vistos como minoria, mas minoria na hora de procurar um emprego,
porque a gente tem maior dificuldade. Minoria na hora de concluir os estudos. Por exemplo, eu sou bolsista. E eu sou bolsista do ProUni, estudo na São Camilo, e eu pensei que a maior dificuldade que eu fosse ter foi o fato de eu ser homossexual. Eu poderia ser rejeitado. Mas quando eu cheguei dentro do centro universitário, eu percebi que a maior dificuldade que eu tinha era em relação à classe social. Porque eu tenho a bolsa, mas eu não tinha condições de ter um dinheiro para alimentação, um dinheiro para ir de transporte até a faculdade. Então, quando a gente olha todos esses aspectos de minoria, é minoria no sentido de não ter os mesmos direitos na prática. Prestei atenção, principalmente no início da sua fala, quando você disse que você pensou que seria o preconceito pelo fato de você ser homossexual. Então, de modo assim rápido, o preconceito ele não nasce primeiro na cabeça daquele que tem que romper o preconceito, não? O preconceito está dentro do sistema. Né? Eu digo sempre que a gente tem um discurso opressor na sociedade, a gente tem um discurso opressor dentro da escola e, às vezes, a gente tem até um discurso opressor dentro da família. Então, quando a gente tem programas e projetos sociais, governamentais, que abraçam essas faixas mais excluídas, a gente tem uma política mais humanizada. Então, assim, eu fiz uma pergunta dizendo assim, se você, de algum modo, se sente inferiorizado ou o preconceito nasce dentro de você, não é isso? Porque você falou assim, eu pensei que o preconceito que eu ia receber seria pelo fato de eu ser homossexual, mas eu vi que era uma questão social. Na verdade, a primeira vez que eu sentei com meu pai, por exemplo, que ele conversou comigo sobre o homossexualismo, ele disse, você pode ser o que você quiser, mas você tem que ter respeito, conquistar o respeito, saber entrar e sair de todas as situações. E eu sofri também preconceito em relação à orientação de gênero, mas sofri mais por conta da classe social. Entendi. Né? Então, são coisas que agravam, né, toda essa situação. Por isso, a importância do pessoal nessas eleições. Como você vê ou assiste ou sente as candidaturas que se colocam de forma mais incisiva, como de direita, como tradicionais, né? Ontem mesmo eu falei até que ia provocar depois você a respeito disso. O subtenente Paulo Sérgio, que é candidato, é um militar, ele disse, eu sou contra a ideologia de gênero. E depois eu busquei perguntar novamente e ele disse, eu sou contra, ou seja, reafirmando. Igual a ele, eu creio que tem outros também, porque tem muitos militares, eu não sei o que você pensa a respeito disso também, dos militares estarem ocupando, né, espaços políticos, mas o que você teria a dizer para esses candidatos a prefeito que estão concorrendo com você e que têm esta assertiva, né? Eu sou contra. Eu fico muito preocupado, Jackson, porque, por exemplo, o termo ideologia de gênero, eu sou professor, você não encontra ele em nenhum artigo científico. Ele é um termo que foi criado pejorativo, preconceituoso. Ah, é? Sim, ele não existe. Nada mais. A fala, com todo o respeito do candidato que o senhor entrevistou ontem, ele falou sobre a ideologia de gênero, usou esse termo nas escolas. Mas eu tenho certeza absoluta, como pedagogo, como formando em pedagogia, que, na maioria dos casos, por exemplo, de abuso sexual, eles acontecem dentro da própria família. Então, se a escola ela é instrumento de transformação, de emancipação humana, de informação, a gente tem que saber a idade exata de se trabalhar temas. Não é ensinar a fazer sexo, é a criança conhecer o próprio corpo. E qual seria essa idade, na sua opinião, como pedagogo? Na verdade, a gente pode trabalhar isso desde o ensino fundamental. Só que é de acordo com o foco do tema. Para você falar de higiene, por exemplo, você começa lá pequenininho. Quando a criança, ela, por exemplo, é vítima de um abuso sexual, se ela tem essa orientação sobre esse aspecto, né, na escola, ela vai saber identificar quando ela for vítima. E aí ela vai saber também denunciar. Então, ao contrário do que alguns falam por ignorância, a educação sexual não é ensinar a fazer sexo e pode salvar vidas de muitas crianças. O que eu fico preocupado é que a gente tem uma instrumentalização da decepção. As pessoas elas se decepcionaram muito com a política nos últimos anos e isso foi instrumentalizado em ódio.
e que elegeu o atual presidente, inclusive. Isso é um resultado de uma decepção que foi instrumentalizada em ódio. Então, hoje em dia, as pessoas costumam colocar os partidos de esquerda numa mesma sacola. Ah lá, o socialista, aquele lá é socialista, é comunista. Virou uma espécie de xingamento. Mas, na verdade, a fake news contribuiu muito para isso. O socialismo, por exemplo, o meu partido, ele é dessa linha política, ele defende nada mais do que a melhor divisão das nossas riquezas. Uma maior igualdade na divisão das riquezas. O que vai de encontro à economia liberal, ao regime de economia liberal. Né? Eu acho que não é nem a questão da ideologia política, mas a questão de como produzir a economia, fazer ela girar, é que tem uma diferença. A gente tem na nossa cabeça que, que as pessoas devem servir a economia. E o pessoal acredita que deve ser o contrário. A gente precisa de uma economia que sirva as pessoas. Né? Essa lógica aí a gente tem que alinhar ela. E quando eu falo de divisão mais igualitária de riquezas, eu digo não entregar nossas grandes empresas, nossas grandes riquezas naturais para as mãos de grupos empresários, por exemplo. Então tudo está interligado. A gente precisa, eu acho que a maior bandeira do pessoal, Jackson, é a gestão participativa. O que é a gestão participativa? Você fortalecer as associações de moradores nos bairros, você criar um conselho concessor dentro do gabinete com uma cadeira para cada presidente de associação de bairro para saber as demandas da população, as demandas que a sociedade precisa. Eu digo sempre, ninguém gosta que chega na sua casa e escolhe o seu piso, a sua cortina. Então por que a gestão pública, o gestor tem que chegar na comunidade e fazer o que bem entender? Eu acredito que a gente pode ouvir as pessoas. Eu digo sempre que eu sou uma pessoa simples. Eu enfrento a mesma fila de hospital, o mesmo ponto de ônibus, eu não tenho carro na garagem. Então é uma candidatura popular. Os meus adversários, eles têm mais de 100 mil de fundo eleitoral, mais de 30 segundos de televisão, mais de 100 pessoas trabalhando na rua, e enquanto a gente está com 16 segundos. Mas um dia o pessoal pode ter tudo isso que você falou em termos de tempo. Aí muda o discurso, no caso? Não, porque a gente tem, por exemplo, os nossos números nas pesquisas só aumentam. A gente começou com uma candidatura lá na pré-campanha com 0,0%, fomos para 0,25% e agora a gente está em 0,8%. Então, acredito que são pautas necessárias e bandeiras que precisam ser levantadas. Deixa eu falar sobre dois assuntos para a resposta rápida e a gente partir para temas mais específicos e também mais globais dentro do município. Aborto. Já é feito clandestinamente. Muitas mulheres morrem. Escola com partido. O que foi criado foi um projeto chamado Escola Sem Partido, onde, na verdade, é uma censura da lei cátedra, que impede os professores de poder trabalhar temas transversais e interdisciplinares. Perfeito. Bem, o senhor tem caminhado nas ruas. E eu sempre pergunto a todos os candidatos, o que se ouve nas ruas? Qual é o clamor? Qual é o grito? Bom, eu vejo primeiro que agora as pessoas têm opção. Elas estão se identificando. À medida que as pessoas estão me conhecendo e conhecendo as nossas propostas, elas falam, oh, aquele ali não é político de carreira, aquele ali pega o mesmo sol que eu, pega a mesma chuva que eu, sabe que precisa de 40 dias para conseguir marcar um exame. No meu bairro, por exemplo, não tem posto de saúde. Qual é o seu bairro? O Amarelo. Eu moro atualmente no Amarelo. Para mim poder ser atendido pela saúde do município, eu preciso ir no bairro Paraíso. De lá, eles me encaminham a marcação de exame depois de 45 dias para um hospital do outro lado da cidade chamado Elefante Branco. Por aí a gente vê o caminho da saúde no município. E aí, quem dirá o dia que esse resultado fica pronto e se eu tiver algum tratamento que fazer, a gente Deus sabe quando, né? Então, saúde é o que mais se ouve de reclamação, vamos dizer assim? Eu acredito que todas as pautas são importantes e a gente tem solução para todas elas. Mas sobre saúde, o que a sua pauta e o seu plano contemplam? Olha, 3 coisas principais. Primeiro, o fortalecimento dos postos de saúde. Isso se faz desburocratizando a saúde com a tecnologia. A gente tem a Dataci, que é uma grande empresa de tecnologia da gestão pública, uma empresa governamental, e ela precisa ser valorizada, precisa ser utilizada. Se a gente conseguir marcar o exame, fazer o exame e buscar o resultado do exame no nosso posto de saúde, já melhora muita coisa. A segunda coisa é que a gente precisa de uma saúde humanizada. O grande problema, porque quando a gente está passando mal, a gente gosta de ser acolhido. Só que os profissionais da saúde estão sobrecarregados. A mesma pessoa que organiza a fila, que atende o telefone, que marca o exame, é uma pessoa só.
Então, a segunda coisa que a gente acredita passa pela valorização do servidor. E a terceira coisa, e uma das mais importantes, Jackson, é que vários candidatos e vários políticos, né, gestores municipais, acreditam que é suficiente injetar dinheiro nos hospitais que a gente tem, né, que são hospitais importantes. Você fala dos filantrópicos? Sim. Só que o problema é que a situação da minha mãe, por exemplo, ela precisa fazer uma cirurgia. O equipamento dessa cirurgia não tem no SUS aqui. Então, ela tem duas opções. Ou ela paga o particular, ou ela contrata um plano de saúde mensal. Então, até quando o pobre não vai ter vez? Porque essa realidade não é a nossa. Então, a gente injeta dinheiro nesses grandes hospitais, mas quando o pobre precisa de um tratamento, bate na porta do hospital e não é atendido. Então, eu acredito que no primeiro... E como resolver isso, no caso? Um hospital municipal. Não é possível no primeiro dia, no primeiro ano, mas, no fim, no mandato pessoalista, eu acredito que seja um sonho bem real entregar um hospital público para Cachoeiro. Itapemirim tem um hospital público, Cachoeiro não tem. Entendido perfeitamente. E educação, que eu vejo que está na sua área, mais especificamente de formação. Educação, o que precisa para melhorar, né, o índice, né, de crescimento, de conhecimento, de ciência? Não é escola cívico-militar. Isso aí você pode ter certeza. Porque as pessoas usam a justificativa, esses candidatos de direita, né, que se dizem de direita, usam a justificativa da disciplina. Que com uma escola cívico-militar a gente vai ter mais disciplina, mas a gente acredita que disciplina se conquista com admiração. Só um aposto. Como nós temos diversidade no sentido de pessoas, classes mesmo, comunidades, né? Umas dentro da pirâmide menor, outra no meio, deveria ser realmente simétrico para bom, ou seja, mas não é isso que acontece. Então, quando o senhor diz assim, não, escola militar não, mas não teria público para ela, assim, como opção? Porque eu percebi que o senhor tem um pouco de pinimba com o Bolsonaro, eu percebi isso. Na verdade, a gente tem um projeto da Guarda Mirim. É um projeto educacional da Guarda Mirim. Não deixa de ser uma educação cívico-militar complementar. Isso eu defendo. Não sei se entendeu a minha pergunta, né? Se há diversidade, então... Sim, então, eu acredito, porque a gente tem uma grande cultura destrutiva de profissionais não técnicos em determinadas áreas, né? E aí o senhor citou o desgoverno do Bolsonaro, e isso é uma prática muito grande dele. A gente tem profissionais que não é da saúde na saúde, que não é da educação na educação. Igual eu falei, a farda do policial, ela tem que ser vista como um agente amigo da população e não inimigo. E eu acredito que esses policiais podem fazer um serviço muito bom na área de segurança. Agora, na área de gestão... Você está falando sobre os seus colegas concorrentes, sejam vices, seja o sargento... E seja o presidente. E seja o presidente. Nós temos policiais muito bons que podem fazer um serviço muito bom na segurança. Então, quando a gente fala de diversidade, igual o candidato que o senhor entrevistou ontem, que é um militar também, falou que se tiver o poder da caneta na mão, que não vai trabalhar esses temas de minoria. A grande diferença do PSOL é essa. E disse que vai ter secretariado militar também, em outras palavras. Né? No meu também, na Secretaria de Segurança. Entendi. Então, o que acontece? O grande problema é esse, que quando a pessoa está com a caneta na mão, ela pensa que ela é dona das práticas, mas a caneta na mão ela tem que assinar o que o povo escolhe e não o que o gestor quer. Então, acredito que, em questão de educação, a gente consegue a disciplina com uma escola interativa, uma escola divertida, uma escola que funcione antes do ato da matrícula. Você tem um modelo para citar, por exemplo? A gente começa com a eleição direta para gestor. Porque quando a gente tem eleição direta para gestor escolar, a gente democratiza a escola. Ele tem que ir pedir o voto da família, do aluno, dos funcionários. Isso torna a escola mais democrática. A segunda coisa, nós temos 77 escolas municipais em Cachoeiro. Só 15 tem Grêmio Estudantil. Eu fui presidente de Grêmio Estudantil de uma das maiores escolas de Cachoeiro, que é o Anacleto Ramos. Quando a gente instaura um Grêmio Estudantil, a gente coloca o aluno no centro do projeto político-pedagógico. Ele conhece melhor o currículo, ele faz parte das decisões da escola. E aí a gente tem admiração com disciplina. Os professores estão qualificados? Olha, acredito que sim. Os nossos professores são muito bem qualificados. O que falta é a valorização. Se a gente tem uma Câmara Municipal que aprova o próprio aumento de salário,
Por que não aprovar um aumento para os servidores da educação? A valorização, desde o porteiro até o gestor. Pois é, então eu não sei se o senhor acompanhou, né? Recentemente foi implantado um plano de cargo e salário, ou um plano de carreira, né? Assim dizendo, para os servidores. O senhor acompanhou e entende que foi bom para as categorias? A gente está citando aqui sobre servidores, valoração e tal. Foi bom, mas foi insuficiente. A gente pode dar exemplo para o Brasil, a gente pode ter, por que não, o melhor salário de professor do Brasil. A gente é polo cultural, polo educacional, polo do mármore e granito, polo do comércio. Então foi insuficiente. Foi insuficiente. A gente tem um plano municipal de educação que ele foi planejado em 2015 e ele vence em 2025. Então, esses próximos 4 anos de gestão é uma oportunidade da gente fazer com que esse plano seja o plano de cada criança, cada família, porque muita meta e muito trajeto ficou perdido pelo caminho. Então, a gente tem que compartilhar esse plano. Bem, vamos ver se o PSOL também alcança outras paragens, como a questão do homem do campo, né? O que o PSOL ou o candidato tem para o homem do campo? Olha, quando a gente fala em homem do campo, é muito bom também citar os distritos. A gente tem um exemplo de São Joaquim. São Joaquim, ele é um distrito, abriga a produção rural e também tem empresas de mármore e granito. Só que ele não tem asfaltamento. São Joaquim nem um celular pega direito, porque a prefeitura não consegue fazer uma parceria de comunicação para poder dar suporte. Então a gente vê que essas áreas falta o básico. E aí pode acontecer o êxito, né? E o que acontece também é que o homem do campo, ele precisa ser valorizado tanto em capacitação, agricultura familiar, agroecológica, porque a agro não é pop. O que é pop é a agricultura familiar, é a agroecológica, o pequeno produtor. E aí, quando a gente valoriza a infraestrutura do local, dá curso de aperfeiçoamento, a gente pode utilizar todas essas mercadorias do campo nas nossas escolas, as 77 escolas municipais, nos asilos, nos orfanatos, no sistema carcerário. Fazer com que ele seja um protagonista não só de feiras municipais, mas de todos os espaços públicos. Mas é a juventude que está lá, que precisa... Não é que precisa estar lá, é um direito de sair de lá. Mas eles não têm motivação, nenhum motivo para poder continuar a suceder a economia familiar lá do... Então, a ideia é que a juventude tenha a oportunidade de capacitação profissional na área, se assim desejar, da sua família, na agroecológica e familiar, porque aí a geração dos pais e dos avós tem um conhecimento empírico, o conhecimento do campo, do pé no chão, e essa nova juventude vai trazer as novas tecnologias, os novos meios de produção. Mas como incentivá-los a isso? Olha, assim? A gente tem várias ferramentas. Um exemplo, a gente tem o Caminho da Escola, que é um programa de locomoção para levar as crianças até a escola. Uhum. Mas a gente não cobra, por exemplo, da concessão que a gente tem, o passe livre escolar, que deveria ser integral para todos os alunos, inclusive do campo. Porque o aluno ele não tem o direito só de ir à escola, mas ele tem o direito a ir a um teatro, ir à rua, ir ao shopping, por que não? Alguns falam, não sei se o senhor concorda, o que tem na sede urbana teria que ter também lá no campo, né? Mas isso não é... Se quiser ir ao teatro ou quiser ir ao cinema, tem que vir para a cidade. O senhor entende que deveria haver essa extensão de benefício, não é benefício, né? São de qualidade de vida. Direitos. Não só no campo, Jackson, mas na periferia também. Entendido. Né? Cachoeira é um município, tem mais de 864 mil metros quadrados. Mais de 10 distritos nós temos. E diversas periferias. Então, a mesma qualidade do serviço no centro urbano tem que ser a qualidade dos distritos e também das periferias. Um governo para todos, é isso que o pessoal propõe. Bem, vamos... Educação, a gente falou sobre questão... Quando falo em educação, eu me lembro dessa merenda, me lembro de Polícia Federal recentemente aí, porque as crianças estavam comendo merenda inválida, vencida, né? E ainda na área da educação, como controlar isso? Controlar esses gargalos assim que acaba drenando o erário? Fazendo uma gestão de responsabilidade, uma gestão presente. Eu vejo muitos gestores públicos se ausentando de suas responsabilidades. Isso é responsabilidade do Estado. Responsabilidade de fiscalização é de tal entidade. Quando é problema, né? E aí, quando é mérito, quer pegar para ele. Mas eu acredito que seja isso, fazer um governo presente. Eu digo que a situação está tão crítica, o que precisa ser feito são coisas óbvias.
que precisa ser feito são coisas óbvias. O problema são as prioridades, os interesses. Né? Eu vejo que tem muito candidato agora copiando minhas ideias, meu discurso. Ah, é? Quais ideias? Qual uma delas? Falar de mulher, falar de negro, falar de trans, que a vida média das trans são 35 anos. Falar do Laone, que se suicidou na Ponte de Ferro por causa de discurso de ódio. Né, um jovem LGBTQIA+, como eu, vítima de discursos... Me desculpa, eu tenho que perguntar, porque eu estou curioso, porque eu não li o plano de governo de todos, mas de quem é que copiou essas ideias? Olha, eu já vi alguns. Isso me deixa feliz, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Mas, ao mesmo tempo... Não quer falar o nome para não haver um atrito? As pessoas, elas têm que ficar espertas, porque a gente está no momento eleitoreiro. Uhum. Então, você vai ter a certeza que o discurso é verdadeiro quando a gente tem história de vida. Né? Porque se a pessoa ela traz um discurso que não é a realidade da vida dela, é muito fácil ela virar as costas depois que ela ganhar. Né? Então, quando eu digo que eu sou uma pessoa simples, da classe popular, que traz bandeiras das faixas mais excluídas, é mais que um discurso de diversidade, é uma vida. Olha só, você falou quase que de bagagem, né? Mas a pessoa não pode estar olhando ali e dizendo o seguinte: poxa, mas ele tem 26 anos, né? E parece que ele está falando como se ele tivesse já com 50, né? Com alguma experiência. Que bom! E eu observei, pelo menos num debate que foi feito em off, e agora também estou observando, o senhor faz questão de enfatizar sobre a questão da origem. Pode ser um tipo de complexo de inferioridade? A questão assim, de sempre citar a questão da origem. Eu sou de uma origem pobre, da periferia, eu sou... assim, colocando as coisas menores para poder ressaltar o que você é. Primeiro, eu acho que a gente tem que deixar claro que a opressão, o preconceito, o racismo, o machismo, a LGBTQIA+, fobia, existe. Então, se eu não deixar claro isso, Entendi. Que essas problemáticas sociais... A ênfase sociais... não tem a ver com com complexo de inferioridade. Não, porque, veja bem, se eu sofri tanto para conquistar um lugar no mercado de trabalho, por exemplo, eu trabalho desde os meus 14 anos como menor aprendiz. Comecei aos 14 anos. Eu trabalhei na Faixa Branca, na Itapuã, no Perim. Eu sei a realidade do trabalhador e da trabalhadora. Se eu não fosse fiel a essas pautas, eu estaria mentindo para mim mesmo. Então, a ênfase faz sentido, né, dentro do que o candidato está dizendo. Mas vamos agora para uma outra área, e eu vou até conjugar, porque são muito próximas. Cultura e turismo. O que o seu plano contempla? Olha, a meia hora a gente está nas praias, a meia hora a gente está nas montanhas, mas dentro de Cachoeira a gente tem um potencial turístico enorme que não é valorizado. Como que pode ser valorizado? Lixeira, banheiro químico e sinalização. Com essas 3 pequenas intervenções, a gente já melhora muita coisa. A gente tem o Mirante do São Geraldo, o trilho do trem depois de Soturno. Então, capacitar a população local ser capacitada para receber os turistas. Por que você não citou assim, Roberto Carlos como uma referência para o turismo? No caso aí, seria um turismo... esses ícones que a gente tem. Né? Seria um turismo cultural. Né? Em questão porque eu citei o turismo no sentido de turismo natural, porque nesse mundo pós-pandemia a gente vai ter um crescimento muito grande do turismo familiar, as pessoas procurando lugares mais próximos para se divertir com a família, e a gente não tem essas opções. Então, mas eu ia fazer essa pergunta: a família quer ir para um lazer ou conjugado com uma questão cultural, conjugado com o turismo, ela vai aonde em Cachoeiro? Então, aí no caso a gente tem que falar da elitização da cultura, que não pode existir. O que a gente procura é uma cultura popular. Como assim? A gente teve a enchente, destruiu o nosso teatro municipal e teve candidato falando que ia convidar empresário para reconstruir o teatro. Quando o teatro foi inundado, quem estava com o pé na lama e balde na mão não foi nenhum empresário, foi os artistas, que foram restaurar o teatro. E parece que até hoje também... Falta de gestão pública. É, de novo, a questão de se ausentar das responsabilidades. Mas aí nós estamos falando de uma área da cultura, né? Eu vou assistir uma peça de teatro, quando tem, né? Eu vou assistir uma peça de teatro, mas
ela quer um outro lazer, ela Então, iria mas- onde a partir do seu plano de governo? Então, opção é o que não falta, né? A gente tem a Casa da Memória, a Casa dos Bragas, o Museu Ferroviário. O que a gente precisa, por exemplo, que poderia melhorar, é um aplicativo de turismo, né? E fazer com que todos esses espaços sejam gratuitos. Que a gestão pública financia através de editais. A gente tem na cultura a Lei Rubem Braga, e ela precisa ser ampliada, né? A Lei Rubem Braga é um exemplo para o Brasil de incentivo à cultura, porque é um edital fixo, mas ele pode ser ampliado para atingir e atender muitas mais pessoas. Inclusive, uma linha, um braço para a comunidade LGBTQIA+. Porque a gente tem drags empoderadas que dão aula de humanidade em Cachoeiro, a gente tem youtubers. Então, a lei precisa ter uma visão mais do século XXI. Eu acredito que, com essas pequenas intervenções, com o aplicativo de turismo e com a capacitação das comunidades locais para receber esse turista, a gente pode até gerar renda de forma popular e valorizar os nossos pontos turísticos, tanto os naturais quanto os culturais. E eu gosto de dizer também que, em relação à cultura, a gente, por exemplo, tem 3 corporações musicais em Cachoeiro, bandas e fanfarras, que estão desativadas e já foram campeãs brasileiras. A gente tem a Tudo por Fauri, falta de incentivo, no caso. a gente tem a Fauri do Liceu, a Fanfajota do Anísio Ramos e a Fanfajuma do Anacleto Ramos. Hoje as 3 estão desativadas. Então o sonho de qualquer artista é saber que o filho do músico está na banda, que o filho do dançarino está na banda. Os eventos de bandas e fanfarras atraem centenas de pessoas, gerando renda popular. Então tudo está interligado de certa forma. Um tema que parece complexo, mas nós estamos avançando aí para mais do século XXI, daqui a pouco. Tecnologia, movimento cibernético, essas mudanças, né, que estão chegando, né, nas casas e nem se torna mais entretenimento. É uma obrigação ter um celular, porque senão você não consegue se comunicar, interagir. Então, o que na área tecnológica, né, para o município, o senhor entende que deveria fazer? Olha, principalmente nesse mundo pandemia e pós-pandemia, a gente pode utilizar, como eu disse, a Dataci, que a gente tem esse presente, essa companhia de tecnologia que pode ser muito utilizada para criar 2 ferramentas para impulsionar esse mundo pós-pandemia economicamente. Quais que seriam essas 2 ferramentas? O Cachu Vitrine Online, que é uma plataforma de produtos. Então, eu tenho uma empresa, eu quero vender um produto, eu vou me cadastrar nessa plataforma sem pagar taxa, porque é pública. Desculpa que eu acho que não prestei atenção. É Cachu Vitrine Online. Vitrine Online. Cachu Vitrine Online. Tá. Porque aí a gente vai poder ter comparação de preços, delivery, chat para informações e dar oportunidades para todos, porque não vai ter taxa, vai ser público. E depois do Cachu Vitrine Online, o Cimod, que é uma plataforma de serviços. Então, eu preciso de um encanador na minha casa, eu entro no Cimod, eu vou ver o encanador que está mais próximo da minha residência. Como se fosse um Uber, no caso. A diferença é que não vai ter taxa, vai ser público. Então, todo mundo vai ter a mesma oportunidade de competir no mercado. Só para entender melhor, vai ser público, não vai ter taxa. Mas quem é que vai, no caso, seria o serviço da própria pessoa, ela não seria paga, não teria dinheiro público, né? No caso, o Cachu Vitrine Online é de produto. Sim. Né? Então Mas você pode cadastrar no Cimod, que é a prestação de serviço. Isso. Exatamente, pode dar oportunidade para autônomo e até para desempregado. Eu posso postar a foto das minhas paredes pintadas. Eu estou desempregado hoje por conta da pandemia, mas eu sei pintar. Né? Eu me cadastro no Cimod, coloco meus trabalhos, fotografias lá e as pessoas vão poder me procurar. Então, na área tecnológica, implementaria isso, né? Obras estruturantes, né? No seu plano de governo, quais seriam as primeiras obras estruturantes que a gente precisaria, o cachoeirense precisa? Olha, a gente tem um relevo acidentado em Cachoeiro. Nosso município é um vale cortado por um rio. Então, naturalmente, a situação de mobilidade e infraestrutura é muito complicada. Mas eu vejo que a gente vangloria muito políticos do passado que fizeram grandes obras e não observa que a natureza, por exemplo, veio sendo desrespeitada. O rio foi desviado, a gente não tem projeto de calha para captação de água, a gente não tem projeto de energia solar
para os prédios públicos. E Tudo que você está dizendo que não teria, você vai buscar implantar. com certeza o mundo pede socorro e uma gestão sustentável é para ontem. E o pessoal tem esse olhar sustentável. A gente pode ter uma grande obra que não é difícil de ser construída, é a ciclovia leste-oeste. É uma obra do pessoal. Porque A ciclovia, no caso, implantada em Cachoeira, ela cortaria o quê? Da rua 25 de Março, Beira-Rio, ou seria até na periferia também, teria alguns projetos? Com certeza, a gente tem exemplos pelo Brasil de periferias turísticas. O que é isso? Você atrair o turista para a periferia. Isso se faz com obra interativa. Eu acredito que toda obra pública deve ser interativa. Como assim? A gente não pode construir uma academia sem um profissional de educação física. A gente não pode construir uma praça, uma quadra, um campo, sem um planejamento de um projeto para que aconteça nessas obras depois de construída. Então a gente tem que pensar na ciclovia, mas a gente tem que pensar no bicicletário, a gente tem que pensar na placa de sinalização, a gente tem que pensar num programa para que as famílias tenham acesso à bicicleta. Entendi. Porque as pessoas estão muito decepcionadas com a política, mas a solução também vem da política. Por isso que o voto é importante. Eu vou fazer uma pergunta que eu poderia ter feito a outros candidatos e poderia fazer até mais à frente a outros. É muito comum o candidato ele ser muito crítico, né? Porque se ele está candidato é porque ele não concorda, né, com o status quo, com o establishment, né, que está posto aí. Mas existiria algo positivo a se falar, pelo menos como referência, seja do passado ou do presente, alguma coisa assim? Não, isso a gente respeita porque foi bom. A criatividade e a força do cachoeirense, o povo, é a melhor coisa que a nossa cidade tem. Se a gente utilizar, eu falo que muitos dos nossos problemas, por exemplo, pode ser resolvido com o edital de chamamento, principalmente na questão de infraestrutura e obra. Se a gente quer uma solução para o trânsito, abre um edital, chama os melhores profissionais de Cachoeiro para participar desse edital, cadastra o projeto, o cachoeirense vai poder escolher o melhor custo-benefício, a maior qualidade. Mas isso não é feito porque, às vezes, existem interesses por trás das obras, né, das empresas que vão fazer. Olha, a gente teve, infelizmente, essa semana, um trabalhador que foi assassinado no posto de gasolina no centro de Cachoeiro. Sim. O nosso terminal rodoviário municipal, que é uma construção do PSOL, vai ser naquele local. Vai desapropriar? A gente vai ver o que faz. Sabe por quê, Jacques? É o centro da cidade, não tem iluminação adequada. Para andar a pé é difícil. Imagina um cadeirante andar no centro de Cachoeiro. Aquele lugar é super perigoso. Por isso que quando a gente fala de segurança, a gente está falando de força policial, mas a gente está falando de espaços inseguros. São duas coisas diferentes. Espaço inseguro é quando a obra não é interativa, igual eu citei. Espaço inseguro é quando a gente tem essa ausência, né, dessa interatividade social na cidade. A gente tem que fazer parte da cidade. Eu lembro das crianças brincando na rua, eu lembro de eu brincando na rua, de roda, de pique-pega. E hoje em dia a gente não tem isso. Mas não é porque evoluiu, essa chamada evolução, que terminou com a boleba, a pipa, sei lá, aquelas brincadeiras realmente eu acredito que muito tenha se deixado para trás por causa da insegurança. Insegurança, né? Por causa da insegurança. E sobre segurança? Não, pode ser um militar na minha secretaria. Que pontos... você falou sobre assassinato, né? Como prever os pequenos delitos, a guarda civil, como é que ela vai funcionar na sua gestão caso vença? Olha, primeiro a gente vai trabalhar com campanha de conscientização para desmistificar que o policial é inimigo da população, certo? Porque o policial ele não pode ser inimigo da população, ele tem que ser amigo. Só que a gente tem uma realidade muito triste, porque na abordagem policial, por exemplo, se for uma abordagem com um negro e com um branco, o tratamento é totalmente diferente. Infelizmente, a gente vê isso na mídia nos últimos tempos. As abordagens policiais estão cada vez mais agressivas. E como que a gente muda isso? Parando de segregar, de estereotipar. E a gente faz isso com Mas isso não vai demorar anos e anos para ver essa conscientização? A gente fala, né, sobre uma questão de uma dívida, por exemplo, com os escravos, né,
que ela está para ser paga e tem que ser, né? No caso, eu creio que o senhor deve ser a favor das cotas, né? Isso não demanda um longo tempo. Então, o senhor estaria iniciando um processo revolucionário de conscientização que não tem parâmetro para dizer assim, vai terminar em tal data. Porque quando se fala em conscientização, demanda, eu acho que, muito tempo. O que a gente precisa ter claro é que a gente tem instrumentos de equidade para garantir a igualdade. Então, se eu acredito numa sociedade mais igualitária, mais justa, a gestão pública, o prefeito, em qualquer secretaria, toda atitude tem que zelar pela equidade. Em Cachoeiro, a gente tem 1/3 das famílias sobrevivendo com meio salário mínimo. É muita família. Mas da onde surgiu essa estatística? IBGE. De 2010. 1/3 das famílias cachoeirenses sobrevivem com meio salário mínimo. A gente não precisa ir nas periferias para ver a pobreza. Está no centro. Os ambulantes, a quantidade aumenta, os moradores de rua. A gente tem um morador de rua que amanheceu morto na Praça de Fátima. O Laone, que eu citei, por exemplo, que se suicidou da Ponte de Ferro. Até quando os símbolos da nossa cidade vão ser símbolos de morte? É isso que o pessoal prega, uma política mais humanizada. Isso é possível implantar? Porque, assim, às vezes parece romântico demais, né? Poético demais. Vamos conscientizar e, com isso, a gente vai amenizar essa aflição humana, né? O atrito da selva de pedra com gente. Mas quando se fala, é bonito de se ouvir, e é bonito também de se falar. Mas o mais limitado, ele não consegue, ele quer, minha rua está aqui, é sem calçar, né? Se eu for pegar um ônibus para trabalhar, eu não tenho nem cobertura, porque não tem cobertura. Então, assim, as pessoas estão mais ligadas a algo palpável, algo que ele pode tocar e que é imediato. E quando o senhor fala de uma forma que parece que vai demandar bastante tempo para chegar a um estágio tão avançado assim. Ou eu estou errado na minha colocação? Não, eu entendo a sua preocupação, mas a gente tem um plano de governo. Eu estou aqui falando sobre ele. Então, quando eu romantizo, é porque eu tenho esperança. Porque eu não desanimei. Eu só decidi descruzar os braços. Olha, eu trabalho há mais de 10 anos no setor educacional, cultural e social em diversos municípios do sul do estado. Já trabalhei na Secretaria de Cultura de Itapemirim, na Secretaria de Educação de Marataízes. Então, eu sempre trabalhei com projetos e sempre acreditei na transformação humana para o mundo melhor. E é justamente isso que eu quero trazer para a política. Então, quando a gente fala de atender, incentivar a empregabilidade nas faixas mais excluídas, valorizar o turismo local com pequenas intervenções, ter um olhar de sustentabilidade, olhar para a saúde que precisa ser mais humanizada, desburocratizada, olhar, porque tem um trabalho para ser feito. É algo possível. Tem um trabalho para ser feito nos pontos de ônibus, tem um trabalho para ser feito nos hospitais, nos postos de saúde, no caso. E esse trabalho vai ser feito com o governo do PSOL. Eu vejo muito, no caso, um estilo, né, as suas camisas assim, coloridas. Eu me lembrei dos grafiteiros, você não citou. Você acha os grafiteiros importantes? Porque Newton Braga disse que a nossa cidade é feia. Lá atrás ele falou, né, é feia. Dentro de um contexto, claro, positivo, né, vamos dizer assim, mas que o povo é um povo acolhedor e tudo. Os grafiteiros teriam uma agenda, teriam uma participação para tornar a cidade mais bonita, onde a gente... Eu citei a Lei Rubem Braga, que precisa ser ampliada. Um dos braços que poderiam ser criados seria... Nós temos grafiteiros em Cachoeiro? Lógico, faz parte da cultura popular, da arte popular. Porque eu também citei, por exemplo, o Jefinho do Zumbi, que é um MC. O Jefinho é um jovem, negro, MC, mora na periferia. Até gostaria de perguntar se o candidato que estava aqui, que é do bairro, se ele conhece, né? Porque eu vejo ele citando Rubem Braga, Newton Braga. Eu acredito que um Jefinho MC pode se tornar um futuro artista de Cachoeiro. Então, quando a gente fala de cultura popular, a gente está dizendo nesses aspectos. Tem muito jovem com talento. A Ilha Olímpica é um projeto do pessoal a ser construído na Ilha da Luz. Ah, a Ilha Olímpica? A Ilha Olímpica, porque, por exemplo,
Aonde? Na Ilha da Luz. No pavilhão? No pavilhão. Mas aí já tem um projeto da questão da BRK, de convênio, de contrapartida da prefeitura para transformar aquilo num parque. Que lindo! Isso aí que eu acho sonhador. Né? Isso aí que eu acho Porque não foi feito até agora nada, né? E a gente tem no papel também o terminal, por exemplo. A diferença é que no governo pessoalista essas coisas não vão ficar no papel, elas vão acontecer de verdade. Entendi. O que eu gosto de dizer muito também, voltando na parte de segurança, a gente tem muita casa sem gente, muita gente sem casa. Obras em Cachoeira abandonadas. Ali perto da ilha tem uma, por exemplo, ali na cabeça da ponte, uma grande obra de uma empresa que está lá. Está virando casa de noia. Por quê? Porque mas você não está defendendo a invasão privada, não, né? Não. A gente tem que desmistificar essas coisas. As pessoas acham socialista quer que 5 pessoas moram lá em casa, que eu divido minha roupa, minha comida, mas não é isso. Veja bem, é a frase que eu usei, por exemplo, muita casa vazia e muita gente sem casa. Por que a gente tem que construir casa popular? Tem que construir lá longe. Aí faz a casa popular, mas lá não tem farmácia, não tem supermercado, não tem armazém. Sobre o crescimento da cidade. Toda campanha se fala a mesma coisa, que a cidade não tem planejamento, a cidade cresce de forma desordenada. No seu plano, existe um ordenamento do uso do solo urbano adequadamente? Há um direcionamento para a cidade? Vai haver um direcionamento para a cidade? Tem candidato que está defendendo linha específica para ônibus. Como que se nossas vias são estreitas? Então, o cachoeirense ele tem que ficar ligado nessas propostas. Saber o que pode ser real, o que não pode. A gente tem grandes áreas no centro de Cachoeiro, próximas ao centro, que estão vazias. São de grandes famílias ricas que há mais de décadas não constroem nada e fica inutilizável. Entendi. Então a gente pode fazer sim um projeto de reapropriação. Se tiver um bom projeto para ser usado nesses locais, por que não? Como a construção das casas populares, que sempre são feitas longe do centro urbano. Mas eu me referi a algo assim, um projeto mais consistente. Tipo, né, eu acho que não foi planejado, mas os empresários entenderam que seria o melhor local aqui, nessa parte da safra aqui, a Multivix, né, a Faculdade de Medicina, a Celita, o hospital da Unimed, aí produziu um crescimento para cá. E já ouvi muito que o crescimento deveria ser lá para o outro extremo, que aqui já estaria congestionado. Isso citou uma coisa no centro. É possível fazer algo para alargar a cidade e descentralizar, eu diria, complexo de rush, que pode produzir um banco, por exemplo, no centro, né, coisas assim, desse nível? O crescimento da cidade. O que poderia impulsionar esse crescimento são as rotas alternativas. Essas grandes áreas que eu falei que está próximo ao centro, né, de expansão, que não são utilizadas, um trajeto alternativo dentro desses terrenos, por exemplo, poderia melhorar muita coisa. Porque a gente fala que melhora o trânsito, mas também melhora a implantação de negócios, por exemplo. Né, transporte de mercadoria, de pessoas. Então é preciso um olhar arquitetônico para essas áreas que não são utilizadas, visando o crescimento da cidade também. O senhor está preparado para enfrentar um transbordo de rio em que os comerciantes ficam todos a ver navio, fazendo um trocadilho aqui, a ver navio, ou seja, desprotegidos, com a promessa de que vão poder recomprar, recomeçar? E não vou nem falar sobre greve de militar ou a pandemia, mas transbordou o rio. Você está preparado para poder socorrer os seus irmãos cachoeirenses? Então, eu faço parte de um povo ribeirinho, porque eu nasci no Aquidabã, moro no Amarelo, passo um córrego atrás da minha casa, que há muito tempo, por sinal, tem forte odor, rato, né, e a empresa está lá ganhando prêmios empresariais. Eu não sei essa lógica de onde que vem. Mas o que eu... Não, a pergunta, você esqueceu? Isso. Rapaz, sabe o que eu esqueci? Se eu estou preparado? Você está preparado para enfrentar a crise, Sim, olha, o custo... Lembrei. Sobre a enchente. Mas é sobre a questão do socorro, aquele socorro imediato. Igual você falou sobre a saúde. Minha mãe tem que fazer, mas ela tem que esperar. O custo da prevenção sempre é menor do que o custo do reparo.
Tá. Tá? E essa frase eu digo porque eu não sei por que não tem, por exemplo, sinalização sonora para enchente. Né? Nós vamos esperar outra enchente para poder socorrer os cachoeirenses? Eu não gosto de concordar com o candidato porque eu sou um entrevistador, mas essa ideia é uma ideia que eu já pensei. A sonorização é uma coisa óbvia. Porque hoje você pode ter uma semana de previsão do que vai acontecer, né? Em termos de chuvas, enchentes, ou tempo, né? E poderia haver até um aplicativo, já que você foi em aplicativo. Aplicativo, a sonorização. Se acontecesse, se eu fosse gestor numa tragédia dessa que aconteceu, eu te garanto, com uma semana ia ter sonorização. Entendi. Com uma semana. Porque o custo da prevenção é menor do que o custo do reparo. Eu vou complementar aqui a ideia, e não sei se ela vai ser surreal ou esdrúxula. E, de repente, fazer até 3 tipos de sons de acordo com as circunstâncias. Eu não sei, é chuva e tal, né? Você tem um tipo de som. Se eu ouvisse qualquer um, eu não ia saber diferenciar. Não, às vezes, por exemplo, ocorreu deslizamento, talvez, um som, deslizamento tempestade, do solo, outro som. Ou senão até mesmo um tipo de guerra civil, uma chacina. Nós tivemos, não sei se há 15 ou 20 anos, né, vieram aí assaltantes profissionais do Rio de Janeiro, levaram tudo da Caixa Econômica e saíram fugitivo, e todo mundo ficou quieto, não tinha nada para dizer para os cachoeirenses que eles corriam perigo. É mais ou menos isso que eu quis dizer, né? Estou complementando aqui a ideia. Desculpa. Eu viajei até Minas, em uma das nascentes do Rio Itapemirim, que fica no município de Lajinha. E eu fui percorrendo para poder ver de fato, de perto, né, o que está acontecendo. E a gente precisa de plantar mata ciliar, mata ripária. É igual eu falei, as grandes obras desviaram o rio. E os políticos são vangloriados por essas grandes obras, mas desviou o rio. Projeto de calha, igual eu falei, energia solar, tudo isso é respeitar o ambiente. Quando a gente conseguir viver em sociedade respeitando o meio ambiente... Mas tem que ser planejado tudo isso, né? Tudo, mas o custo da prevenção é menor do que o do reparo. A gente tem que deixar bem claro isso. Você já viu aquele vídeo do Raul Seixas? Em que o carro, o fusquinha dele, era azul, se não me engano, ou amarelo, sei lá. Estava em Ipanema também, não sei, em Leblon, só que era um lugar nobre lá do Rio de Janeiro. E a onda foi e pegou o Fusca e amassou o Fusca. Então ele disse, aí perguntaram, acho que foi uma repórter da Globo, perguntou, mas e aí o seu carro e tal? Ele falou, não tem problema, porque eu que estou errado, nós que estamos errados, nós que invadimos tudo aqui, esse pessoal aí do condomínio, do prédio aí, eles que fizeram aqui, e eu estou aqui, é a natureza que tem razão, né? Eu que tenho razão de botar o meu carro aqui. Eu acho que é mais ou menos isso que você quer dizer, né? Exatamente. Quando você falou da minha juventude, né, se eu estou preparado para ser um gestor, um líder, eu acho que, mais do que um líder, eu vou ser o representante que dará vez e voz a essas pessoas que sempre foram esquecidas. O meu sonho de secretariado, por exemplo, Sim, é chamar para colocar currículo. Faz uma plataforma, você quer ser secretário de educação? Coloca o currículo. Nós vamos analisar a sua capacidade técnica, a sua história de vida. é muito difícil, né? E se o cachoeirense escolher você... Eu estou entendendo. Mas o PSOL é um partido, né? E todo partido tem integrante, tem membro. E o projeto... Existe um projeto de poder, que seja um poder para o bem ou seja um poder para o mal. Aí você vai deixar de contemplar companheiros, vamos botar desse jeito, companheiros, já que o PSOL é uma dissidência do PT... Na verdade, os políticos que fundaram o PSOL discordaram com diversas políticas petistas que viraram as costas para a população. Né? Ele começou com um governo bastante popular, né? O presidente Lula, ele foi um dos melhores presidentes do mundo, a gente tem que deixar isso claro. O que aconteceu com a queda da Dilma foi um golpe, por causa de pedalada fiscal, e isso qualquer presidente já fez na vida como prática, até mais que ela. Então a gente tem que ter consciência que o problema da política foi justamente esse embate de poder pelo poder, da esquerda contra a direita, essa fragmentação que aconteceu. Isso causou um retrocesso muito grande. Bolsonaro, não, ele está lá querendo fazer alguma coisa, mas aí o Congresso não deixa, porque já está viciado, aí o STF também não deixa.
Você não vê também isso como uma opressão ao presidente, não? Olha, uma pessoa que exalta torturador, que nega a diversidade existente num país do tamanho continental como o Brasil, Ele merece. que coloca um presidente da Fundação Palmares, que é para valorização da cultura afro-brasileira, um cara negro, mas que é racista, que coloca no Ministério da Agricultura uma mulher que é super a favor das grandes famílias da agropecuária brasileira e esquece, né, de respeitar o meio ambiente. Eu acho muito difícil. Eu acho que é um retrocesso muito Não, você acha que ele merece grande. essa opressão que ele sofre, no caso? Nós somos totalmente fora Bolsonaro. Cachoeiro, se a gente tiver um governo pessoalista, nós vamos ser trincheira de resistência contra os retrocessos desse governo. A gente vai mostrar que política tem que ser humanizadora. Bem, eu acho que a entrevista, né, está chegando ao seu fim, nós temos 5 minutos. Eu acho que eu explorei o máximo e também você teria liberdade de falar o que quisesse também, se achasse que o tema seria relevante. Eu permitirei que, como é de praxe, que o senhor pudesse dar um recado, uma informação, um esclarecimento, né, sobre o que o eleitor deve fazer no dia 15 de novembro. Bom, primeiro, o eleitor, no dia 15 de novembro, ele vai ter um voto de orgulho, que é o voto no 50. Como eu disse, os nossos índices de pesquisa só aumentam. Nós estamos representando uma faixa excluída da sociedade que nunca foi representada numa candidatura à prefeitura. Nós temos consciência do que fazer, de projetos concretos, discutido com especialistas, ouvindo a população em cada demanda do município. A gente acredita que a gestão participativa popular acontece ouvindo a população, fortalecendo as associações de moradores, criando o conselho concessor para poder opinar dentro do gabinete. A gente acredita que muita coisa pode melhorar quando a gente votar em alguém que vive na pele o dia a dia da cidade, o cotidiano da cidade, que sabe o que é pegar ônibus, que sabe o que é enfrentar fila, que eu acho que a maior parte dos problemas políticos que a gente enfrenta é a falta de diversidade e de representatividade nos espaços políticos. Quando eu critico o governo federal, é porque foi um presidente que foi eleito sem participar de debate, por exemplo. Eu critiquei muito os 2 candidatos que não participaram do primeiro debate online do Brasil, porque a justificativa deles foi que eles foram na igreja. Sinceramente, eu nunca vi isso na vida. Culto de inauguração de campanha. Eu acho que a gente tem que saber dividir e separar as coisas. Porque o nosso corpo é igreja, o nosso corpo é terreiro, o nosso corpo é templo. Independente da religião, a fé anda com a gente. Então, esses candidatos poderiam, sim, ter ido no debate e até abençoado o momento, já que a fé é tão fervente na vida deles. E eu fico muito triste, eu lamento muito a ausência desses candidatos. Falando em candidatos, o senhor me perguntou quem estava copiando o meu discurso, né? E como eu digo que a candidatura do PSOL é uma candidatura corajosa, eu vou citar alguns nomes, né? Para poder colocar Eu gostaria, mesmo nas tempero considerações finais. nessa água. Olha, o atual prefeito, ele ganhou essa eleição dizendo que ia acabar com o coronelismo do município, referente às grandes famílias que detêm o poder político do município. Só que ele trata a gestão pública como uma empresa privada, né? E o que o pessoal não vai fazer é nem entregar a gestão pública para grupos de fora, de Vitória, por exemplo, nem a grandes empresários. A gente vai trabalhar para o povo simples. Mas ele copiou o quê? O que ele copiou? As pessoas vão observar. Entendi. As pessoas vão... Então ele é um que copiou, vamos dizer assim, né? Acredito que uns 4 aí já usaram propostas pessoalistas. Entendi. Mas é nesse patamar. A gente tem um outro candidato, por exemplo, que só cita dados de IBGE e não traz proposta nenhuma. Até arrumei um apelido para ele, Doutor IBGE. Quando tiver oportunidade, eu vou comentar com ele que eu arrumei um apelido para ele. E tem outros que se acham preparados a ser prefeito porque já passaram por diversas secretarias, porque têm uma experiência. Então, se a solução tivesse uma pessoa de experiência, a gente não estaria no patamar que a gente está hoje, de atraso e retrocesso. Então, acredito que também não seja essa a solução.
Outros candidatos também adotam pautas de minoria, como a pauta feminina, mas fazem parte de um partido super corrupto, que pratica práticas atrasadas de política e que usa essa bandeira só para se conseguir votos, né? Então, então o meu recado é esse: as pessoas ficarem atentas, é um momento eleitoreiro, saber de verdade quem vivencia aquilo que prega, porque a gente tem mais de 10 candidatos. Se a gente não observar os projetos de cada um, as pautas de cada um, o que realmente é mudança, o que realmente é novidade, para não passar 4 anos reclamando, observa as propostas do pessoal. Conheça, entra nas minhas páginas sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Twitter, que aí as pessoas vão saber o que é o PSOL, que é um partido maravilhoso trazendo novidade para Cachoeira. Muito obrigado, Guilherme, por ter aceitado o convite, e espero que haja outras oportunidades, porque a população precisa conhecer todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.